se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva da Igreja da Sé. No coração de São Paulo, entre os ecos da Catedral da Sé, corre uma lenda que o vento se recusa a apagar. Dizem que, quando os sinos tocam sozinhos à meia-noite, é o aviso de que a noiva voltou a caminhar pelas escadarias de pedra. Ninguém sabe o nome dela, mas todos a chamam de a noiva da Sé, uma figura vestida de branco, com o véu sujo e os olhos vazios de esperança. A história remonta ao início do século XX, quando uma jovem chamada Helena, filha de uma família abastada, preparava-se para se casar. O noivo, um comerciante influente, prometera uma vida de luxo e fidelidade. Mas, na véspera do casamento, Helena descobriu as mentiras escondidas sob o terno do homem, traições, dívidas e uma promessa de amor feita a outra mulher. Tomada pelo desespero, Helena fugiu para a Igreja da Sé, buscando refúgio sob as estátuas dos santos e o vitral que pintava o chão com luzes coloridas. Chorou tanto que, ao amanhecer, foi encontrada sem vida no altar, vestida de noiva. A cidade se entristeceu, mas com o tempo, a tragédia virou murmúrio, e o murmúrio, lenda. Décadas depois, os vigias noturnos da praça começaram a relatar aparições. Um véu flutuando no vento, passos que ecoavam sem corpo, e um perfume de flores murchas que antecedia o arrepio. Um deles jurou ter ouvido a voz da mulher dizer: "O casamento precisa acontecer, ainda hoje." E desde então, dizem que toda vez que o relógio marca meia-noite e os sinos balançam sem mãos humanas, Helena volta para completar seu enlace. Mas com quem? Ninguém que tenha sido escolhido por ela sobreviveu para contar. Carlos, um dos guardas da Praça da Sé, nunca acreditou em assombrações. Homem prático, criado nas vielas do Brás, ria das histórias que os colegas contavam durante o turno da madrugada. Para ele, os sons da igreja eram apenas o vento atravessando os vitrais. Certa noite de julho, a cidade parecia mais fria do que o normal. O relógio marcava 11h57 quando Carlos ouviu um som metálico vindo do alto da torre. Um toque único, suave, como se o tempo hesitasse. Olhou em volta, e não havia ninguém. Nem os moradores de rua, nem os curiosos habituais. Então, ele viu uma mulher de branco atravessando lentamente os degraus da igreja. O vestido arrastava-se pelas pedras antigas, e o véu cobria-lhe o rosto. Carlos pensou que fosse uma devota perdida, talvez uma artista de rua ensaiando alguma performance, mas o frio em seu peito desmentia a lógica. "Moça, está tudo bem?" perguntou. A mulher parou, virou o rosto para ele. Por um segundo, o tempo pareceu congelar. Sob o véu, olhos fundos e sem brilho o encaravam. "Você veio, finalmente", murmurou ela, com uma voz que soou como um eco dentro da própria cabeça de Carlos. Ele recuou, mas as pernas não obedeceram. A figura estendeu a mão, e o ar ao redor cheirava a cera derretida e sangue antigo. Quando o relógio bateu meia-noite, os sinos começaram a soar por conta própria. Carlos desmaiou antes que pudesse ver o que aconteceria depois. Ao amanhecer, os colegas encontraram Carlos caído diante da escadaria, o rosto pálido, o uniforme coberto de poeira branca. Ele balbuciava o nome de Helena repetidas vezes, como se a conhecesse. Quando acordou no hospital, não lembrava de nada, apenas do som dos sinos e do véu que o envolvia. O padre da catedral, um homem idoso e silencioso, escutou o relato e ficou perturbado. Contou a ele que, todos os anos, alguém era escolhido pela noiva, e que as almas chamadas nunca permaneciam as mesmas. Algumas desapareciam dias depois, outras enlouqueciam. Carlos riu, mas a risada saiu fraca. A partir daquela noite, começou a sonhar com um casamento inacabado. Sonhava estar no altar, com o véu se aproximando, o órgão tocando sozinho, e uma voz sussurrando atrás dele: "Você prometeu." Os dias seguintes se tornaram uma tortura. O guarda passou a ouvir sinos onde quer que fosse, no bar, no metrô, no vento que atravessava os becos. Uma noite, olhou para o espelho e viu, por trás do próprio reflexo, uma mulher com flores mortas nos cabelos. A noiva havia o escolhido. Carlos decidiu enfrentar o medo e voltar a Sé. Levou uma lanterna,
O terço da mãe e um gravador para provar a todos que aquilo era apenas superstição. A praça estava deserta quando chegou, exceto por um gato preto que o observava das escadas. À meia-noite, os sinos tocaram novamente. Ele ergueu a lanterna e viu o véu descendo lentamente dos degraus, movendo-se contra o vento. Helena surgiu inteira dessa vez, pele cinzenta, vestido antigo, e lágrimas de sangue manchando o tecido branco. Você veio para cumprir a promessa, disse ela. Carlos balançou a cabeça, tremendo. Eu não sou o homem que te abandonou. Mas Helena apenas sorriu. Agora é. O vento soprou forte, e os vitrais da igreja começaram a estalar. O gravador de Carlos registrou sons que não pertenciam à terra, murmúrios em latim, risadas distorcidas, e o som de um coração batendo fora do peito. Quando o sino maior bateu 13 vezes, tudo escureceu. Na manhã seguinte, os fiéis encontraram a lanterna quebrada e o terço queimado diante do altar. Carlos nunca mais foi visto. Hoje, a história de Helena é contada entre os becos da Sé e nas conversas dos taxistas que rodam à noite. Alguns dizem que ela ainda procura o homem que prometeu amá-la e a traiu. Outros acreditam que qualquer um que duvide de sua dor se torna um substituto do noivo perdido. Há quem afirme ter visto uma noiva solitária atravessando a Praça da Sé em silêncio, deixando pegadas úmidas que desaparecem ao nascer do sol. Câmeras de segurança da região já captaram figuras brancas desfocadas entrando e saindo da igreja quando ela está trancada. Nenhum técnico conseguiu explicar. O padre evita falar sobre o assunto, mas uma vez, durante a missa, jurou ter sentido uma mão fria segurar a sua enquanto abençoava os fiéis. O casamento precisa acontecer, ainda hoje, ouviu alguém sussurrar, e nenhum som humano poderia reproduzir aquela voz. A igreja da Sé continua linda e imponente, mas há noites em que os sinos tocam sozinhos. Quando isso acontecer, se você estiver por perto, feche os olhos e não olhe para a escadaria. Porque, se a noiva notar que você está olhando, talvez ela pense que é você quem deve subir ao altar. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para aleatoriodoriginal@gmail.com.